Olá meus amigos, sejam bem-vindos, eu sou Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada, espero que todos estejam bem. Estamos numa série aí falando e abordando sobre o período político do Novo Testamento. Colocamos aí sobre César Augusto, trabalhamos alguns textos bíblicos a partir de Lucas capítulo 2, versículo 1, para entender um pouco sobre essa dinâmica do Império Romano. Vimos Daniel capítulo 9, versículo 24 a 26, e também abordamos sobre Mateus capítulo 2, do versículo 1 a 3, e eu citei Tito capítulo 3, versículo 4 a 7, a misericórdia e a graça de Deus, dentro de um período em que nós abordamos que não há um cenário, seja favorável ou não favorável. O propósito de Deus acontece independente dos cenários. Você que tem acompanhado o canal Teologia Contextualizada, a gente tem feito exposições bíblicas e teológicas, principalmente nas ramificações bíblicas, histórica, sistemática e prática. Deixa seu like, comenta e compartilha. Mas comentar, escreve lá, que a gente vai responder. E aproveitando, quer deixar alguma sugestão aí de temas para a gente trabalhar sobre o Novo Testamento, porque eu quero me focar agora no Novo Testamento. A gente está construindo exposições no Novo Testamento, na Nova Aliança, e tem sido aí um desafio, tá certo? Sem mais delongas, a gente vai abordar esse período específico, período político do Novo Testamento, principais imperadores romanos. Eu acho importante a gente trabalhar esse assunto. Então, vamos lá. Diante disso, você tem essa configuração de imperadores, e eu vou me ater apenas esses imperadores por causa da construção do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Obviamente, quando a gente for fazer alguma exposição na teologia histórica, aí eu vou trazer outros imperadores. Até na exposição do livro de Atos, eu vou trazer também algumas figuras eminentes, políticas, que o próprio texto também de Atos ele trabalha, para a gente poder saber. Em breve a gente vai ter uma exposição aí também da família herodiana, tá certo? Então, você tem aí esses 7 imperadores. Tibério, do ano 14 a 37, Calígula, do ano 37 a 41, Cláudio, 41 a 54, Nero, 54 a 68, Vespasiano, 69 a 79, Tito, 79 a 81 e Domiciano, 81 a 96. Todos esses imperadores, eles tiveram contribuições e alguns desenvolvimentos políticos, sociais, religiosos, que também se manifestaram socialmente. E o que isso tem a ver com o Novo Testamento? A partir da ressurreição de Cristo, ele vai dar uma ordem aos discípulos para pregarem o Evangelho. Então eles vão ficar um período em Jerusalém para serem revestidos do poder, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Eles recebem esse revestimento e começam a proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Falar da pessoa de Cristo, falar da sua obra e falar principalmente o porquê Jesus encarnou, o porquê Jesus morreu na cruz do Calvário. E ensinar os povos
a palavra do Senhor. Então, vão proclamar, discipular, ensinar, para que as pessoas possam viver transformadas e nos valores do Senhor. Isso é muito importante. Esses imperadores, eles vão construir algumas situações que vão bater de frente com o evangelho, com a pregação. E aí você tem o evangelho sendo anunciado pelaquela igreja daquele tempo, no poder do Espírito Santo, e a igreja vivendo na sua essência, na sua natureza, diante de um contexto em que esses imperadores, eles nomeiam ou constituem certas leis, certos hábitos e comportamentos em que as províncias, ou seja, as colônias que estão no seu domínio, precisam viver. Todas as religiões eram bem-vindas. O evangelho era a única religião ou a única crença, o cristianismo especificamente, que era marginalizado, perseguido, não apenas pelo Império Romano, mas também por diversas camadas e classes sociais, que o Novo Testamento, lido com muita calma, ele vai apresentar. E diante disso, o povo precisa viver de acordo com a lei de Deus, com a vontade de Deus. E isso vai bater de frente com os costumes, os hábitos, os comportamentos em que aquela sociedade antiga estava vivendo. Então vamos lá. Primeiro, você tem Tibério Cláudio Nero César. Do ano 42 a 37, a dinastia de Júlio Claudiana, que vem de Júlio César, seu sucessor de seu padrasto, chamado Augusto, que é o que a gente já viu, César Augusto. Então Tibério tem como padrasto César Augusto, e ele vai ter uma influência aí dentro desse contexto. Foi advogado, pretor, cônsul, tribuno do Império Romano, que são honrarias, cargos eminentes dentro do Império. Foi general do exército romano em suas campanhas e foi um homem muito vitorioso. Ele tornou-se imperador entre a data 14 a 37 depois de Cristo. O imperador que teve mais em ascensão foi César Augusto, tá bom? Ele nasce, Tibério, no ano 42 a.C. e morre no ano 37 depois de Cristo, mas o seu governo ele torna-se a partir de 14 depois de Cristo até 37. E aí ele vai desenvolver algumas coisas. Nunca foi popular perante o Império Romano. Era um homem altivo, desconfiado e irascível. Homem imparcial, mas ao mesmo tempo sábio no seu trato com a política, com os senadores. Durante seu governo, ele foi, muitos momentos, temido e ao mesmo tempo odiado, não só pelos senadores, mas também por parte da população. Nos últimos anos da sua vida, ele passou por alguns momentos de crise, a gente fala de perturbações internas, e aí ele se retirou para a cidade de Capri, e aí deixou o governo nas mãos do prefeito da cidade. Tibério ele passou por algumas conspirações de algumas pessoas que desejavam tirar ele do poder. E aí ele vai nomear, saindo de Roma, indo para Capri,
ele nomeia Calígula, que é o seu sobrinho neto, para ser seu sucessor diante de tantas conspirações. Tibério é um homem que governa dentro do período específico em que Jesus Cristo começa seu ministério público. E isso está registrado lá em Lucas, capítulo 3, versículo 1 e 23. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Tureia, Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Então, o ministério de Jesus Cristo se dá dentro do período em que Tibério é o imperador, tá certo? E aí, dentro das regiões ali da Palestina antiga, onde Jesus, mais os seus discípulos, apregoavam o reino de Deus, você tem questões políticas, sociais e religiosas sendo difundidas, porque a Palestina, nos tempos de Jesus, também era uma colônia, uma província que se submetia ao Império Romano. Então, também nesse período aí, você tem algumas perturbações sociais em Israel. Então, Jesus, ele vai atuar no seu ministério público com 4 características: pregação, ensino, cura de enfermos e libertação de pessoas que estão debaixo de opressão maligna. Você vê isso muito claro nos evangelhos. E depois ele passa pela cruz e nesse período ele ressuscita, tá certo? Já o imperador Caio Júlio César Augusto Germânico, o famoso Calígula, ele nasce no ano 12, morre no ano 41, também da dinastia Júlio-Claudiana, e ele é o sucessor de Tibério, ele é sobrinho neto de Tibério. Ele vai tornar-se imperador por volta do ano 37 a 41, é um período bem curto no governo. Seus primeiros atos foram bons, trazendo alguns benefícios aos romanos, tanto ao povo como ao Senado e ao próprio exército romano. Focou reformas públicas e políticas ao império, e quando ele promove essas reformas, ele cria algumas crises internas e conspirações. Construiu numerosos edifícios, templos a Augusto, que seria a César Augusto, tá? Que é o Caio Otaviano. Construiu aquedutos, estradas. Não foi um bom administrador financeiro. Houve muitas crises no período em que ele esteve no Império. De uma natureza extravagante, cruel e pervertido. Esse homem era um homem extremamente depravado moralmente. Se vestia como se fosse um deus, exigindo adoração. Ergueu um templo a si mesmo em Roma e em Mileto. Ele colocou 2 templos em Roma e um templo em Mileto, onde as pessoas tinham que cultuá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo, prestar adoração a esse homem. Foi assassinado pela guarda pretoriana por volta do ano 41, por causa desses conflitos diversificados, quando ele passa a fazer algumas reformas públicas e políticas dentro do Império, onde você tem o Senado não satisfeito, as autarquias daquela época
insatisfeitas, e aí você tem um complô contra Calígula. Calígula, ele não é bem-vindo, não é bem visto diante do seu desenvolvimento como imperador. Ele também, diante disso, exigiu que as províncias, as colônias que estão debaixo aí do seu comando prestassem culto, e ordenou que sua estátua fosse colocada no Templo de Jerusalém. E antes que isso acontecesse, chegou a morrer, ou seja, foi assassinado por uma conspiração. Então, esse homem, ele é um homem de um caráter bem complicado. O terceiro imperador chama-se Tibério Cláudio César Augusto Germânico. Nasce por volta do ano 10 a.C., morre no ano 54 depois de Cristo, também da dinastia Júlio-Claudiana. Ele é sucessor de Calígula, é o seu sobrinho, né? Calígula é sobrinho dele. Cláudio já é um homem mais velho, tem algumas ponderações, também houveram algumas controvérsias com Cláudio. Cláudio não era muito bem visto pelo Senado, muitos tripudiavam dele, muitos achavam que ele não tinha envergadura para ser um imperador. E ele torna-se imperador por volta do ano 41 a 54, período curto também, foi cônsul, senador. No seu governo há uma grande prosperidade, tanto economicamente como também no desenvolvimento militar, onde muitas batalhas e a expansão vai se avançando. Enfrentou muitas conspirações, como a gente disse, dos senadores. Promoveu obras públicas na capital quanto nas próprias províncias. Dedicou-se em questões administrativa, legislativa, judiciária, pleitos que desenvolvia bem. Ele foi um imperador com um governo administrativo muito bom, onde executou muitas reformas também religiosas, se opondo ao proselitismo de qualquer religião, se colocou veemente contra isso, e a sua morte é um mistério. Pouco depois foi deificado por Nero e pelo Senado romano. Essa questão de ser deificado, de tornar-se divino, foi atribuído por partes de alguns imperadores e também, principalmente, pelo Senado romano. Por quê? Para obtiverem alguns privilégios desses imperadores que estavam no poder. Mas tudo isso vai reverberar no ambiente social em que as pessoas têm que se curvar à deificação ou à divindade que foi declarada, seja pelos imperadores ou pelo Senado romano. E aqueles que serviam a Cristo, aqueles que seguiam a lei de Deus, aqueles que amavam a Deus acima de tudo, tinham problemas de fato com essa sociedade e com essas reformas religiosas, com essas reformas por meio de leis, para prestarem adoração a homens. A gente tem que parar para pensar no contexto cultural dos primeiros irmãos nossos na fé, que eles morriam não negando a fé e também não transportando de adoração. Deixar de adorar o Deus vivo para adorar
os homens. Então, você tem muitos martírios nesses períodos específicos aí dos imperadores. Cláudio ele expulsou de Roma os residentes judeus, alegando distúrbio civil. Isso está lá registrado em Atos, capítulo 18, no versículo de número 2. Deixa eu ler para vocês. Lá encontrou certo judeu chamado Acla, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Há um historiador que diz que o fato de Cláudio ter expulsado os judeus de Roma é por uma discórdia através de uma exposição de um homem chamado Cretus, que significa Cristo. Alguns historiadores trabalham essa questão. De fato, nós não sabemos qual é a razão específica que levou Cláudio a expulsar os judeus de lá. Conforme muitos estudiosos tratam, é que houve alguns distúrbios civis e que Cláudio teve que tomar essa atitude drástica, expulsando todos os judeus de Roma. Então, judeus que tinham suas propriedades, tinham terrenos, tiveram que deixar tudo e aí Roma passou a administrar, né, essas posses desses judeus que largaram suas casas, suas terras e partiram de volta a Israel ou para outros lugares, né? Você tem um outro imperador chamado Nero Cláudio César Augusto Germânico. Seu nome de nascimento é Lúcio Domício Enobarbo. Nasceu no ano 37, morreu no ano 68. Também é da dinastia Júlio-Claudiana. Ele é sucessor de Cláudio, porque Cláudio é o seu tio. Foi procônsul, teve uma eminência política muito significativa inicialmente. Tornou-se imperador entre o ano 54 a 68. Nos primeiros anos de seu governo, foi conhecido como bom e depois foi um imperador que promoveu muita tirania e extravagância também. Nero foi um homem que alguns historiadores dizem que ele era o homem da arte, né? Mas em relação a governar o Império Romano, ele trouxe muitas discórdias, crises, problemas econômicos e sociais. Executou muitos para consolidar o seu poder. Esse período do Império Romano, mesmo surge vários imperadores, você tem conspirações enormes. Pelo momento em que esses imperadores eles vinham à tona e muitos não concordavam com a forma de governo deles, então conspiravam. E uma vez que esses imperadores ficassem sabendo dessas conspirações, eles executavam esses conspiradores. Então era um momento muito tenso ali, de extrema complexidade. Ele construiu ginásios, teatros para jogos, combates de gladiadores. Era um homem que gostava de poesia e teatro. No ano de 64, ocorre um incêndio que vai devastar 14 distritos. E eu não coloquei aí, mas também houve 7 bairros que foram
extremamente destruídos. E o historiador Tácito, ele vai mencionar na sua obra que Nero acusa os cristãos de terem colocado fogo e ter prejudicado todas essas cidades, porque as cidades onde os cristãos basicamente residiam não teve alcance de fogo. Alguns historiadores retratam que ele se suicidou, terminando assim aí a dinastia Júlio-Claudiana. Por quê? Porque, se você percebeu, você não tem nessa dinastia herdeiros. Então, é tio, é sobrinho neto, enfim. Há uma série de conspirações bem específicas. E, por fim, essa dinastia Júlio-Claudiana, que vem de Júlio César, ela finda. Nero, ele perseguiu os cristãos, como a gente disse anteriormente, ele foi o responsável por atear fogo num bairro romano, e sob seu governo, Pedro e Paulo foram martirizados. Então, Pedro e Paulo já eram homens que eram procurados, eram homens que caminhavam dentro desse período específico de Nero. Você tem as cartas paulinas, você tem as cartas de Pedro construídas especificamente dentro de vários períodos específicos, mas você tem também no período de Nero, onde ambos são martirizados, mas deixam um legado de homens na fé, de pessoas que vão dar continuidade à expansão do Evangelho. Você tem César Tito Flávio Vespasiano Augusto. Aí já vai surgir uma nova dinastia. Sai a dinastia Júlio-Claudiana e passa agora a dinastia Flaviana. César, Tito, Flávio, Vespasiano, Augusto. O título César e Augusto, basicamente, todos esses imperadores incorporaram como honrarias máximas. O nome de Tito é Tito Flávio Vespasiano. Nós estamos falando do imperador Vespasiano, um homem já velho, nasce no ano 9 e morre no ano 79 depois de Cristo. Ele é sucessor de Nero e de um conturbado quadro de 4 imperadores que não ficam nem sequer um ano no poder. Galba, Otto e Vitélio. Há uma série de conspirações, e aí surge Vespasiano, que foi tribuno militar, questor, edil, pretor, cônsul, comandante militar e governador. São títulos em que ou ocupações de cargos específicos dentro da construção sociopolítico e militar do imperadores. Tornou-se imperador por volta do ano 69 a 79 depois de Cristo. Foi um comandante militar muito destacado em muitas batalhas militares. Reformulou o Senado e o sistema educativo, implantou mais impostos, construiu anfiteatro e também o que deu pontapé ao famoso Coliseu Romano, que foi palco aí de
lutas e morticídios envolvendo gladiadores, envolvendo muitos escravos, porque no Império Romano tinha muitos escravos, então eles eram espetáculos para a população romana, o famoso pão e circo, e os próprios cristãos também, que tiveram nessas arenas, e numa arena específica também chamada Coliseu, onde morreu muito cristão nas mãos de gladiadores, comidas de leões, tigres e toda sorte de tipo de monstruosidade que esses imperadores fizeram com diversos cristãos, tá? Vespasiano teve uma administração significativa nas finanças do império, trouxe prosperidade, construiu o templo a Júpiter e Cláudio foi deificado, né, como divindade, não apenas pelo Senado, mas também por ele. Passou por muitas conspirações políticas, como a gente diz. Basicamente, quase todos eles não foram unânimes, porque há muitos interesses e disputas cegas pelo poder. Seu filho Tito foi seu sucessor após a sua morte. Então, você tem Vespasiano como imperador, e quando ele era general, ele esmagou uma revolta judaica. Na Palestina antiga, você tem os judeus em vários momentos lutando contra o Império Romano, contra as forças militares romanas, e também sendo esmagados diante do contexto militar e poderio do próprio Império Romano, que era muito forte. O povo judeu não se submetia de fato aí à servidão dos romanos. E quando o general Vespasiano tornou-se imperador e foi para Roma, ele deixou o seu filho no comando. E aí Tito, no ano 70, ele invade Jerusalém. A princípio ele não ia colocar fogo no Templo de Jerusalém, mas foi saqueado todos os tesouros do Templo de Jerusalém e ateado fogo nas dependências e no Templo de Jerusalém, aonde o templo veio a ficar em ruína. E a partir daí houve muitas mortes de muitos judeus, de muitos rebeldes, e faltou madeira, conforme diz alguns historiadores, porque houve muita crucificação, muita morte. E Tito é o responsável por trazer a destruição e a queda de Jerusalém no ano 70. Esse foi um ato que foi considerado pelos romanos de uma grande envergadura para Tito, porque Tito, depois da morte do seu pai, é o que tornou-se imperador, para vocês terem uma ideia. Tito Flávio César Vespasiano Augusto. Seu nome de nascimento, Tito Flávio Vespasiano. Nasceu no ano 39, morreu no ano 81. É o filho mais velho de Vespasiano, porque Vespasiano teve Tito e Domiciano, que era o mais novo. E vem da dinastia Flaviana. Sua ocupação militar e política é também bem parecida com a do seu pai, Vespasiano. Tribuno militar, questor, comandante militar com muito êxito, cônsul, comandante da guarda pretoriana, que é
a guarda dos imperadores romanos, a elite. Então ele teve essas honrarias e essas ocupações políticas e militares. Tornou-se imperador por volta do ano 79 a 81. Não foi um período tão longo, não foi um período tão proeminente, bem curto, mas foi um homem que se destacou em muitas batalhas militares e que também era aclamado pelo povo. Construiu muitas obras públicas em Roma, teve muita popularidade devido à sua generosidade ao povo. Houve várias circunstâncias entre o período que ele foi imperador, onde vulcões eclodiram, matando muitas pessoas. Então, Tito, de forma piedosa e generosa, ele ajudou a reconstruir cidades e dispensou muito dinheiro para a reconstrução e, ao mesmo tempo, ajuda as pessoas. O Senado também o deificou pela sua popularidade em vida. Então, Tito tornou-se também uma divindade. Olha que doideira, hein? Deu continuidade à construção do Coliseu de Roma e tinha como prática, porque também desenvolveu isso, ressuscitando, né, a prática do culto imperial. E aí levantou templos ao seu pai, Vespasiano, e a si mesmo também. Então, dentro do Império Romano, dentro das províncias romanas, templos erguidos para as pessoas se curvarem a Vespasiano e a Tito como uma deidade, como um deus. Olha que doideira, hein? Seu irmão Domiciano assumiu o império após a sua morte. A história diz que Tito tem um arrependimento. Só que a história não diz de uma forma mais clara, mais ampla, mas há uma frase no leito de morte de Tito. Tito ele morre não de conspiração, mas de uma enfermidade, que ele tem um arrependimento. Alguns historiadores dizem que Domiciano, no leito da enfermidade do seu irmão, não foi generoso, não cuidou de forma adequada do seu irmão Tito. E, portanto, alguns historiadores dizem que essa frase dita por Tito é em relação ao seu irmão, ou seja, né, que ele se arrependeu de não ter matado Domiciano, porque Domiciano também não era flor que se cheira. Outros historiadores dizem que Domiciano envenenou, né, Tito por meio de vinho ou de algum tipo de bebida específica. Na verdade, não há uma unanimidade em relação a isso. O que os historiadores trabalham efetivamente é que ele morre de uma enfermidade e o seu irmão assume o seu papel. Tá? Tito, como estadista, como imperador, ele também deixou um legado em que o povo também amava ele. Foi um imperador popular, com obras, instituiu divertimentos públicos e desarmou o Senado com a sua generosidade quando o Senado desejava, né, dentre vários senadores, conspirar contra Tito, e como forma sábia de fazer política entre esse cenário tenso, ele desarma parte do Senado
praticando generosidade, boas práticas diante do povo romano. E o último imperador, Tito Flávio César Domiciano Augusto, seu nome de nascimento, Tito Flávio Domiciano. Nasce no ano 51, morre no ano 96, dinastia Flaviana. A dinastia Flaviana vai terminar com Domiciano, depois vem uma outra dinastia, que em breve a gente pode estudar se a gente for trabalhar algum aspecto da teologia histórica depois do período apostólico, né? O que veio depois, século II, século III. A gente pode tratar desse assunto posteriormente. Ele é sucessor de Tito, seu irmão. Domiciano não tem filhos. Tornou-se imperador por volta do ano 81 a 96. Os negócios do império foram dirigidos pelos seus subordinados. Ele propriamente elegeu várias pessoas e essas pessoas prestavam conta a ele. Então, os negócios do império teve bons sucessos em alguns momentos. Foi um tirano e o mais odiado em razão das suas ações no poder. A biografia de Domiciano não é uma biografia boa. Instituiu a tradicional religião romana nas diversificadas divindades, deu liberdade às religiões de mistério, terminou o templo dedicado a Vespasiano e a Tito. O Arco de Tito, que até hoje tem esse monumento como fonte histórica, também foi assassinada em meio a uma conspiração palaciana por uma série de oficiais da corte, obviamente por causa aí, de suas ações no poder. Não foi uma pessoa flexível, de boa vizinhança com os políticos daquela época, com os senadores. Então houve uma conspiração e aí a dinastia Flaviana ela encerrou-se. Sob seu governo, perseguiu os cristãos, era inflexível. O apóstolo João ele vai parar na ilha de Patmos como um prisioneiro político, porque João ele é o último apóstolo vivo, o apóstolo que pregava o amor, a graça, a misericórdia, dentro desse caldeirão esfervescente do Império Romano, em que os imperadores eram adorados, eram intitulados como divindade, e as províncias, as colônias, os povos que se submetiam às leis romanas, aos ditos romanos, tinham que se curvar diante dessas instituições criadas pelos imperadores, essas leis específicas. E João, o apóstolo João, é um preso político com uma tentativa de abafar a voz de João diante da sociedade. É interessante que é na ilha de Patmos que João tem excelentes revelações. O livro de Apocalipse, né? Um livro que tem sido estudado até os dias atuais. Um livro interessante, de consolo, conforto e ao mesmo tempo de esperança aos irmãos e irmãs da igreja primitiva que estavam espalhados no contexto do Império Romano, com a graça de serem consolados, confortados por tantas lutas e dificuldades que passavam aí por viver diante do único Senhor e Deus, Cristo Jesus, de seguir o único Deus Pai, de ouvir a voz do único Deus Espírito Santo, enfim, de caminhar
num único Deus. Foi um hábil governante, exercendo autoritarismo nos últimos anos com muito terror. Isso não significa que ele não teve pontos positivos. Teve pontos positivos, porém foi um homem também aí de muito problema com os demais políticos daquela época. Enfim, nós vimos então esses 7 imperadores romanos, destacamos esses imperadores, a importância. É claro que nós estamos fazendo aqui um panorama. Se você quiser estudar com mais profundidade acerca deles, obviamente você tem material vasto aí de história geral, e até mesmo dentro da teologia do Novo Testamento. Boas introduções ou um panorama, você vai encontrar um material com um panorama como esse que a gente formulou para vocês, tá certo? Diante disso, o que eu quero fazer a conexão? O evangelho ele foi pregado, anunciado, declarado com poder derramado de Deus para a igreja. A igreja ela avança no poder do Espírito Santo, na proclamação, na exposição da palavra, e Deus se manifesta aquela cultura eminente, aquela cultura banhada de politeísmo, de muitas divindades, aquela sociedade mergulhada em conflitos, em interesses escusos. O evangelho é pregado numa sociedade oprimida, e o evangelho, como poder de Deus, vai libertando diversas pessoas, e o evangelho vai crescendo perante aquelas colônias, aquelas províncias que estavam sob o domínio desses imperadores, desses déspotas, que perseguiram de forma brutal e cruel os cristãos daquela época. Para vocês perceberem que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse período, ele só crescia. Houve muitos mártires, como também nesse período do Império Romano, você tem os autores do Novo Testamento parando para escrever o conteúdo revelado que nós temos hoje, de Mateus a Apocalipse. É nesse cenário em que é produzido o Novo Testamento, nesse cenário desses imperadores, nesse cenário de instituições, de leis e de tantas situações extremamente complexas, aonde o exército romano passa a estar, aonde veteranos de guerras passam a influenciar essas colônias, e ao mesmo tempo você tem procônsules, governadores, você tem pretores, você tem autoridades civis, e no meio desse caldeirão o evangelho sendo anunciado, pregado, e o sobrenatural de Deus sendo manifestado dentro dessas culturas. Então nós estamos fazendo uma conexão e percebendo que Deus opera a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade em meio a qualquer cenário. Cenário bons
como cenários hostis. Pessoas que foram libertadas, curadas, restauradas e que passaram a seguir um único Deus, um único Pai, um único Senhor, um único Espírito, que passaram a viver a lógica do reino de Deus e não a lógica do Império Romano, que passaram a manifestar e a ensinar os valores do reino de Deus. Enfim, é nesse processo que nós acabamos de ver em que o Espírito de Deus transmite a verdade com poder, e nesse período há muitos martírios de muitos cristãos, mas o evangelho não parou de crescer, mesmo com muitas vezes muitos cristãos sendo perseguidos, tornando-se escravos, parando nessas arenas de gladiadores, sendo martirizados de diversos tipos, e o evangelho crescendo, sendo anunciado, e pessoas cada vez mais encantadas com um reino que era diferente do reino dos homens daquela época. Muitas religiões, não pensa que o cristianismo não teve que lutar contra heresias e também com circunstâncias internas também dentro do próprio cristianismo. Então, no meio desse caldeirão todo, o nome de Jesus foi glorificado, o nome de Deus foi glorificado, as pessoas foram alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que levou-as a conhecer toda a verdade do reino de Deus e de Cristo Jesus, e muitas almas foram alcançadas e seus nomes escritos no livro da vida. Então, nesse cenário político, social, religioso, nós vimos aí essa sequência dos imperadores. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos ajudando a mergulhar cada vez mais nesse universo do Novo Testamento. Um grande abraço a todos e em breve nós vamos estar expondo sobre a dinastia aí dos Herodianos. Vou trabalhar com vocês também duas exposições específicas: o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus Cristo. O ministério de ambos, como foi preponderante dentro aí desse cenário político, social e religioso aí do Império Romano. Um grande abraço a todos, valeu!